Então tá, pessoal, hoje a gente vai estudar a parte de triângulos quaisquer, uma parte da trigonometria que a gente estuda. E basicamente funciona assim, né? A gente estudou a trigonometria no triângulo retângulo, né? E agora a gente vai trabalhar com a trigonometria em triângulos quaisquer, que tem qualquer tipo de medida de lados, de ângulos, enfim. E o que vai sustentar esse estudo vão ser duas leis que a gente vai estudar. Que a primeira dela é a lei dos cossenos, tá? Eu vou enunciar ela para vocês e vou explicar mais ou menos como que funciona, tá? Então assim, ó, a gente vai considerar um triângulo qualquer, né, de vértices A, B e C. Então, vou escrever aqui, ó. Então os vértices A, B e C, e a gente vai ter os lados Azinho, Bzinho e Czinho. Tá? E a gente vai ter também os ângulos internos, né? Que eu vou chamar aqui de ângulo alfa, vou chamar aqui de ângulo beta, tá? Eu não estava apresentando a tela, né? Sorry, gente. Ninguém me falou nada. Então tá, agora vocês estão vendo, né? Pô, todo mundo fica em silêncio, cara. Tô falando com as paredes aqui. Então tá. Beleza. Então a gente tá falando aqui dos triângulos quaisquer, né? Então eu falei da primeira lei dos cossenos. Aí eu desenhei um triângulo qualquer aqui de vértices A, B e C, né? Aí tem o lado Azinho, Bzinho e Czinho, que são os lados que se opõem a esses vértices, né? Aí tem os ângulos internos, que eu vou chamar de alfa, beta e gama, tá? E aí, a partir dessa construção, a gente vai ter a lei dos cossenos, que diz o seguinte, ó. Se você pegar um lado ao quadrado, esse lado vai ser igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menos duas vezes o produto desses outros dois lados vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois lados. Então, se você olhar ali os lados B e C, o ângulo que é formado pelos lados B e C é o alfa. Tá? Então, você precisa entender o que essa relação está dizendo. Ela começa parecendo um teorema de Pitágoras, né? Então, ó, você tem aqui, ó, A quadrado igual B quadrado mais C ao quadrado. Aparentemente o teorema de Pitágoras. Só que como não é um triângulo retângulo, o que acontece? Aí você precisa dessa outra expressão para complementar isso, né? Então vai ficar aqui, ó, menos duas vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. O que é o alfa? É o ângulo formado pelos lados B e C. Claro, existe uma justificativa porque aparece esse menos 2 e esse alfa. Eu não vou fazer essa demonstração porque ela é bem trabalhosa. Eu precisava de uma aula inteira para fazer com vocês. Mas eu preciso que vocês lembrem dessas relações. Vocês vão ter aí essas relações, né, com vocês. Mas assim, ó, note, se eu no primeiro membro coloquei a variável A, no segundo membro só vão aparecer os lados B e C. Aí a gente pode usar a ideia análoga, né? Vamos supor que eu coloque B quadrado. Quem que vai aparecer aqui no segundo membro agora? Vai aparecer o A quadrado mais o C quadrado menos duas vezes A vezes C
vezes o cosseno do ângulo formado por A e C, que nesse caso é beta. Já vou escrever o beta. E por fim, eu posso considerar aqui isolando o lado C. Então, se eu colocar C quadrado aqui, quem que vai ficar no segundo membro? A e B. Então, vai ficar A quadrado mais B quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno agora de quem? De gama. Quem que é gama? É o ângulo formado por A e B, pelos segmentos A e B. Tá? Então, aqui a variável gama. Certo? Tá? Então, isso aqui é forma que nós chamamos da lei dos cossenos. Em geral, a gente usa a lei dos cossenos quando o problema nos dá mais lados do que ângulos. Tá? Então, quando aparecer o enunciado aparecer mais valores de lados, a gente em geral usa a lei dos cossenos. Tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou pegar aqui o exercício 1 da Unicamp. Então, olha só esse exercício. Tá? Ele fala assim, ó. A água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada para uma caixa d'água a 50 metros de distância. Então, você tem aqui, ó, a caixa d'água. Aqui está o rio. E aqui está a bomba que coleta a água. Ela está a uma distância de 50 metros, essa bomba da caixa d'água. Tá? A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então está aqui, ó, essa informação. Né? E o ângulo formado pelas direções caixa d'água, bomba, então é essa direção aqui. Tá? E caixa d'água, casa, é essa direção aqui. O ângulo entre essas duas direções, ele está dizendo aqui que é 60 graus. Aí ele diz assim, ó, se a ideia é bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Então, ele quer a quantidade de encanamento necessária da bomba até a casa. Tá? Então, se você notar, esse exercício, o que ele te dá? Ele te dá mais lados do que ângulos. Ele te dá 2 valores de lados e 1 valor de ângulo. Então, a gente vai usar aqui a lei dos cossenos. Tá? Mas aí você vai questionar, mas quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? Você não precisa gravar isso, mas você precisa lembrar o seguinte. Ó, se você isolou o X, que é o que você quer achar no primeiro membro, se você colocou o X no primeiro membro, quais são os lados que vai aparecer no segundo membro? Os outros dois. Então, como é que vai ficar aqui? Ó? 50 ao quadrado mais 80 ao quadrado menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes o cosseno do ângulo formado por 50 e 80. Então, é cosseno de 60. Tá? Então, a gente poderia mais ou menos pensar assim, ó, que esse cara aqui é o A, esse aqui é quem? O B, o C, e esse aqui é o ângulo formado por B e C, que são, se eu não me engano, a gente colocou aqui como gama. Alfa, na verdade, alfa. Então, esse aqui é o alfa. Tá? Note, menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de alfa. Tá? E a gente vai resolver essa equaçãozinha. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado igual.
Como 5 ao quadrado é 25, 50 ao quadrado é 2.500. Então vai ficar 2.500, 80 ao quadrado, 8 ao quadrado 64, 80 ao quadrado 6.400. Menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes o cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Como essa última parte aqui dessa expressão, você tem todos os membros aqui, todos os elementos multiplicados entre si, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Por isso que eu não multipliquei ali quando eu estava fazendo a expressão. Então, olha aqui o que eu vou ter. Ó. Eu vou ter x ao quadrado igual 2.500 com 6.400 dá 8.900. Então, aqui você tem 8.900. E 50 vezes 80, 8 vezes 5, 40. Então, 50 vezes 80, 4.000. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4.900. Operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 4.900. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, raiz quadrada de 4.900 vai ser 70. Então, a quantidade de encanamento necessária para ligar a bomba até a água, a bomba até a casa, desculpa, é 70 metros. Beleza? Entenderam a ideia? Então tá bom. A outra lei que a gente vai falar é a lei dos senos. E a lei dos senos, em geral, a gente usa quando é dado para a gente enunciado mais ângulos do que lados. Tá? Então, como que funciona a lei dos senos? Então, em primeiro lugar, eu vou considerar aqui uma circunferência. Vou desenhar essa circunferência. E aqui, dentro dessa circunferência, eu vou traçar um triângulo qualquer. Tá? Então, aqui, A, B e C. De vértices A, B e C. E também vou traçar um segmento aqui, ó, que vai ser o raio da circunferência. Esse segmento em verde. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, os vértices desse triângulo. A, B e C. Aí eu vou ter aqui, ó, o lado Azinho, Bzinho e Czinho. E também vou ter os ângulos internos, que é o alfa, o beta e o gama. E esse segmento aqui em verde é o raio. Tá? Vou denotar por R. O que a lei dos senos diz? Ela diz o seguinte, ó, que se você pegar o lado A e dividir pelo seno do seu ângulo oposto, que é o alfa, isso aqui vai estar na mesma razão que o segmento B dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que é o beta. E isso é igual ao C divididos pelo seno do ângulo oposto ao segmento C,
e isso é igual a 2 vezes o raio da circunferência. Tá? Então, note, ó, se você pegar aqui o segmento A, você vai dividir pelo seno do ângulo oposto a A, que é o alfa. Se você pegar o segmento B, você vai dividir pelo seno do ângulo oposto a B, que é o beta. E a mesma coisa com C, você vai dividir pelo ângulo oposto ao segmento C, que é o gama. Tá? Então, repito, né? Quando que a gente vai usar a lei dos senos? Quando a gente tiver mais ângulos do que lados. Então, vou dar um exemplo aqui também. Ó. Vou pegar aqui o exercício 2. Tá? Vou colocar aqui mesmo nessa página. Então, olha só, em um triângulo ABC, tá? Os ângulos medem respectivamente. Então, vou fazer um esboço aqui disso. Tá? Então, vou pegar aqui o compasso. Vou desenhar aqui, ó, triângulo A, ABC. Então, deixa eu destacar aqui, ó, A, B e C. Aí ele fala que o ângulo A e B mede respectivamente 60 e 45. E o lado BC mede 5 raiz de 6. E ele quer saber a medida do lado AC, que é esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de X. Tá? Bom, note em primeiro lugar que o exercício ele te dá mais ângulos do que lados. Ele te dá 2 ângulos aqui, numericamente, e somente um lado. Tá? Então, a gente vai usar a lei dos senos. Como que a gente vai fazer? Ó? A gente vai dizer que o A, que é 5 raiz de 6, está para o seno do seu ângulo oposto, seno de 60, assim como o x que eu quero descobrir está para quem? O seno de 45. Mas ali na lei do seno que você colocou tem 4 expressões, né? Cadê o raio aí? Não, você vai usar o que lhe é conveniente, né? Então, você vai usar essas equações impares, né? Então, note que aqui eu já fazendo a relação com A sobre seno de alfa e B sobre seno de beta, eu já consigo achar a variável que eu quero. Então, você não precisa das outras, entendeu? E isso eu estou querendo dizer que está tudo na mesma razão, né? Mas quando você for usar isso, você vai usá-las em pares, né? Como é que a gente faz isso, né? Multiplicação aqui em x, então eu vou ter o seguinte, ó, x vezes seno de 60 igual a 5 raiz de 6 vezes seno de 45. Certo? Então vai ficar assim, ó, seno de 60 raiz de 3 sobre 2 igual 5 raiz de 6 vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Como tanto no primeiro membro como no segundo todos os elementos estão sendo multiplicados entre si, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Tá? E aí o que vai sobrar aqui? Ó? Vai sobrar assim, ó, x vezes a raiz de 3 é igual a 5 vezes raiz de 6 vezes raiz de 2 dá raiz de 12.
Raiz de 3 está multiplicando, passa para outro membro o quê? Dividindo. Então, eu vou ter x, que é igual a 5 raiz de 12 divididos por raiz de 3. Você vai falar assim, como tem raiz no denominador, eu vou racionalizar. Tá certo, você pode racionalizar. Só que note que tanto no numerador como no denominador, eu tenho uma raiz quadrada. Então, eu posso dividir os radicandos dessas raízes quadradas. Eu posso fazer assim, isso aqui é igual a 5. 12 divididos por 3 dá 4. Então, fica raiz de 4. Então, por que eu posso fazer isso? Porque, primeiro, tanto no numerador como no denominador é raiz quadrada, tem o mesmo índice, a raiz, e o 12 é divisível por 3. Então, eu posso fazer isso. Então, x vai ser igual a raiz de 4 é 2, então vai ficar 5 vezes 2, e isso aqui é igual a 10. Então, aqui, letra E. Então, o segmento AC é 10. Mas se eu quiser saber o raio dessa circunferência, né? Ele não pediu o raio nesse exercício, eu quiser saber esse segmento aqui, Estou destacando em amarelo. Tem como eu descobrir? Tem. O que você pode fazer? A gente pode escrever assim. Você pode escrever que A, que no caso é 5 raiz de 6, está para o seno do seu ângulo oposto. Seno de quanto? 60. E isso é igual a 2 vezes o raio. Tá? Então, vou fazer a multiplicação cruzada. Eu vou ter aqui 2R igual 2R vezes seno de 60 igual a 5 raiz de 6. Então, vou ter aqui 2R. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Igual 5 raiz de 6. Como está multiplicando aqui, posso simplificar o 2 com 2. E eu vou ter o seguinte, R raiz de 3. Como raiz de 3 está multiplicando, ele vai passar para outro membro dividindo. 5 raiz de 6 divididos por raiz de 3. A mesma situação. Preciso racionalizar? Pode, mas como você tem aqui que o 6 é divisível por 3, você pode dividir os radicandos. Então, isso aqui vai ficar 5 raiz de 2. Tá? 6 divididos por 3 dá 2. Então, essa aqui é a medida do raio dessa circunferência. 5 raiz de 2. Beleza? Entenderam? Então, assim, como que você sabe que você vai usar a lei dos senos? Quando ele fala de raio de circunferência, porque a lei dos cossenos não fala de raio de circunferência, né? Ou quando tiver mais ângulos do que lados. Quando que eu vou usar a lei dos cossenos? Quando eu tiver mais lados. Vocês vão estudar isso aí em infra. Em algum momento vocês vão estudar isso em infra. Agora infra 2, não sei que infra que vocês vão fazer agora, acho que é 2, né? Acho que vão estudar isso em infra 2, para calcular aí medidas de terrenos em formas triangulares e tal. Então, acho que vocês vão acabar estudando isso aí. Beleza? Alguma dúvida?